Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 11 de outubro. O Ibovespa ele fechou em alta ontem de 0,3%, mesmo com queda dos mercados globais. A performance positiva foi influenciada principalmente pelas petroleiras, que se beneficiaram de um novo aumento no preço do petróleo, o tipo Brent subindo em torno de 3%. O destaque positivo do dia foi TRPL subindo quase 5%, depois da companhia também divulgar uma nota sobre sua disputa judicial com o governo de São Paulo, com o juiz responsável dando um prazo de 180 dias para que as partes chegassem a um acordo. A Azul ela ficou na ponta negativa, repercutindo a alta do preço do petróleo e a grande volatilidade do papel após o início das negociações da companhia para otimizar sua estrutura de capital. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura por toda a extensão da curva. No Brasil, o mercado ele continuou cauteloso em relação ao cenário fiscal. E falando nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor de setembro subiu em torno de 0,2% numa comparação mensal, mais que o esperado pelo consenso, que era em torno de 0,1%, elevando a aversão a risco nos investimentos e investidores globais. Por lá, os rendimentos das Treasuries de 2 anos fecharam em 3,98% e os de 10 anos em 4,09%. E falando sobre os mercados globais, nesta sexta-feira os futuros nos Estados Unidos abrem leve queda, em torno de 0,2, 0,3%, no aguardo da publicação dos balanços referentes ao terceiro trimestre dos bancos, por exemplo, JP Morgan, Wells Fargo e também da gestora BlackRock. E ontem, a inflação ao consumidor americano veio acima das expectativas, como comentado, mas a abertura dos dados foi considerada benigna. E falando sobre os outros índices, o índice de Xangai fechou em queda em torno de 2,8%, na expectativa de novos anúncios de estímulos fiscais pelo governo durante o fim de semana, enquanto a bolsa de Hong Kong ela permaneceu fechada devido a um feriado. E na Europa as bolsas elas operam mistas e o índice pan-europeu apresenta estabilidade. Falando sobre economia, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que é o CPI, como comentado já, ele subiu 0,2% em setembro. Ainda assim, né, a inflação anual recuou de 2,5% para 2,4%, o menor nível desde fevereiro de 2021. A medida de núcleo do CPI, que é o que exclui os voláteis itens, né, de alimentos e energia, avançou 0,3% em setembro, implicando um aumento de 3,2% para 3,3% na variação anual. Enquanto isso, os pedidos também iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, também publicados ontem pela manhã, totalizaram em torno de 258 mil na semana passada, o maior patamar em mais de um ano. E a reação dos mercados tem sido mais sensíveis também aos dados de emprego do que à inflação. Por exemplo, os juros dos títulos públicos de 2 anos caíram marginalmente ontem, e reitera-se também a expectativa de que o Fed ele vai cortar a taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual nas reuniões de novembro e dezembro. E falando sobre o mercado doméstico, aqui no Brasil, as vendas no varejo ampliado recuaram 0,8% em agosto em comparação a julho, abaixo das expectativas. A maioria das atividades varejistas apresentou uma contração no mês, mas, no entanto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, foi observado um crescimento disseminado. Os dados do comércio varejista em agosto corroboram a visão de que o consumo de bens vai crescer a um ritmo moderado neste semestre, após também o aumento mais forte do que o esperado no primeiro semestre do ano.
e também os principais fundamentos de consumo seguem positivos, com destaque à dinâmica das concessões de crédito e dos salários reais. E falando sobre a agenda econômica desta sexta-feira, destaque para a divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos em setembro. A mediana das projeções do mercado ele indica uma elevação de 0,1% no mês e de 1,6% em termos anualizados. E aqui no Brasil, as atenções estarão voltadas à pesquisa mensal de serviços de agosto e é estimado um crescimento de 0,5% em comparação a julho. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.